Nós vamos a Efésios capítulo 5, verso de número 14, que diz: Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Diga amém. Amém. O meu tema hoje é sinais da morte espiritual. Eu sei que todos nós entendemos literalmente que existem vários tipos de morte. Não existe somente um tipo de morte. Não é somente a morte física, como algumas pessoas conhecem apenas a morte física, a morte que compreende na finalização dos movimentos e das atividades, na estrutura física do ser humano. Mas existe a morte espiritual. E a morte espiritual é exatamente a morte que nunca deve acontecer. A morte que não pode acontecer. E, infelizmente, essa morte tem acontecido a cada dia. É muito comum você prestar atenção em igrejas, prestar atenção em pessoas que estão frequentando a igreja, fisicamente estão vivos, mas espiritualmente já estão mortos. A morte física faz parte da nossa vida. Não é à toa que existe uma frase que diz que a vida nada mais é do que uma caminhada que vai do obstetra até o coveiro. A vida é simplesmente isso. É essa caminhada, caminhando em direção à morte, que é a certeza que todos nós carregamos, seja os mais novos, os idosos, as pessoas bonitas, as pessoas que não têm muita beleza, todas essas pessoas carregam uma certeza consigo, e a certeza é essa: um dia todos vão morrer. E se você prestar atenção na Bíblia, a Bíblia deixa isso muito claro, claríssimo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9, o verso de número 27, está escrito: como, pois, aos homens estão ordenados, ou seja, a Bíblia não diz que é uma opção que o homem pode escolher morrer ou não morrer. A Bíblia diz literalmente, já está ordenado, se ele quiser ou se ele não quiser, ele vai morrer. E ele vai morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo para a vida dele. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Mas quando a Bíblia diz que está ordenado a morrer uma única vez, ela está exatamente falando conosco sobre a morte física. Já está ordenado, vai acontecer, nós vamos morrer, nós vamos passar dessa vida, a física aqui, para viver no tempo da eternidade, ou melhor, para vivermos exclusivamente na eternidade. Mas você tem que entender alguns princípios, que quando você lê a Bíblia, é uma verdade que está muito clara, e algumas pessoas ainda não perceberam, é que os homens de Deus que andaram com Deus, que tinham intimidade com Deus, que tinham vida com Deus, eles apenas morriam fisicamente, mas não morriam espiritualmente. É só você prestar atenção. Se você olhar a vida do Abraão findou, sim, quando ele morreu fisicamente, mas durante todos os dias da sua vida, Abraão tinha uma vida espiritual ativa, uma vida onde ele recebia a visita de Deus na sua própria casa, no seu endereço. Era uma vida com Deus tão ativa que Deus, em uma certa ocasião, disse que aquilo que ele fazia na terra, ele não ocultava de Abraão. Se tinha algo para Deus fazer, ele iria contar para o Abraão. Se Deus queria destruir uma cidade, ele iria compartilhar isso com Abraão. Se houvesse algo novo para ser estabelecido, Abraão seria avisado, seria notificado. Você não recebe notificação aí no seu celular? Abraão recebia notificação de Deus, Deus dizendo: eu vou fazer algo,
eu vou fazer assim, eu vou destruir, eu vou construir, eu vou cumprir. Durante toda a vida de Abraão, não teve a morte espiritual. Você vai perceber outro homem que tinha tanta certeza da morte espiritual, que é a ausência da presença de Deus na vida. A morte nada mais é do que uma separação. É quando você está separado de Deus, está distanciado de Deus. E você vai perceber que é o Davi. Quando ele peca, o medo de Davi não é de perder o seu trono. O medo de Davi não é de perder a popularidade. O medo de Davi não é de perder os amigos. Davi em nenhum momento está demonstrando medo de perder nem a família. Ele não está focado em se eu perder os príncipes, e se meus filhos forem embora, e se os meus amigos me abandonarem. A oração do Davi era essa: não me deixe morrer espiritualmente, ou não retires de mim o teu espírito. Retire o que quiser, leve o trono, retire o que quiser, minha coroa real, retire o que quiser, tudo, mas não retires de mim o seu espírito, ou seja, me deixa permanecer vivo, me deixa permanecer tendo vida espiritual, me deixa permanecer tendo intimidade contigo, me deixa permanecer mantendo o nosso contato, me deixa, não tire, não retire. Se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver outros homens que morreram fisicamente, mas não morreram espiritualmente. É só você prestar atenção na vida do Paulo, que o Paulo, quando estava prestes de morrer fisicamente, ele estava tão vivo espiritualmente, que de dentro da cadeia, ele continuava trabalhando na igreja. Quando muitas pessoas, até os que estão aqui me ouvindo, estão livres, estão soltos, mas não têm atividade nenhuma no reino espiritual, e nem na igreja, não tem atividade, não são obreiros que trabalham com prazer e com alegria no reino de Deus. E o Paulo, ele estando preso, ele preso estava mandando carta para pastores, ele preso estava educando igrejas, ou seja, fisicamente ele sabia que iria morrer, mas espiritualmente ele sabia: eu não morro, eu vou permanecer vivo. É isso que vai acontecer. Agora perceba no texto que nós lemos hoje. É a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Olha o que nós encontramos nessa carta. O que o apóstolo está falando com a igreja. E por sinal, não era uma igreja simples, uma igreja comum. Era uma igreja diferenciada. Até porque a igreja da qual Paulo está se referindo nessa carta, ela é uma igreja que foi fundada pelos discípulos de João Batista. Porque quando João morre, ele tem discípulos. O João morreu, mas mesmo a Bíblia não trazendo a história clara, os discípulos deram continuidade. E eu fico imaginando como eram os discípulos de João, gritando para o povo: raça de víbora, gritando: quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Eu fico imaginando as pregações duras, as pregações pesadas que eles faziam, e essas pregações funcionaram muito, tanto que eles conseguiram saírem da margem do Jordão e conseguiram atravessar fronteiras. E eles chegaram exatamente na Turquia, é só você olhar o mapa. Eles chegaram na Turquia, na Ásia Menor, na antiga Ásia Menor, aonde estava a cidade de Éfeso, uma cidade potente, uma cidade magnífica. E lá eles começaram a pregar, anunciar o reino de Deus, a mensagem do arrependimento, a mensagem do batismo em águas, a mensagem que eles receberam exatamente do seu líder, e aquela igreja foi consolidada. Era uma igreja que já tinha cerca de 12 irmãos quando Paulo chegou lá, quando Paulo estava fazendo a sua segunda viagem missionária, porque Paulo fez 3 viagens. Quando ele faz a sua segunda viagem missionária, ele passa pela Turquia pregando, e ele chegou nessa igreja, e ele encontrou um grupo de irmãos
orando, glorificando a Deus, vida na palavra. A primeira pergunta do apóstolo Paulo para aqueles irmãos não foi quanto eles ofertavam na igreja, e nem qual eram as carruagens que eles tinham. A primeira pergunta do apóstolo Paulo para aqueles irmãos foram essa: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram? Já receberam? Já tem o poder de Deus na sua vida? Vocês já têm o revestimento espiritual que aconteceu depois do Calvário? Aonde? Lá na igreja em Jerusalém. E o Espírito desceu e trouxe dons espirituais, profecia, o discernimento dos espíritos, as línguas estranhas, a variedade das línguas, as interpretações das línguas, o dom da palavra, da ciência. Vocês já receberam? Eles disseram: não, nós não recebemos. Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo, nós nem sabemos como ele age. Nós nem entendemos do batismo de fogo, nós só entendemos do batismo de água, que é o que João nos ensinou. Até hoje tem igrejas que estão só no batismo de João, que não tem o batismo do fogo, o batismo do poder, o batismo da autoridade, que te capacita para expulsar demônios, que se capacita para se mover dentro do reino de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Paulo, então, ele coloca as mãos sobre aqueles irmãos e ora por eles. E diz o texto que quando Paulo orou por eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí a igreja muda, a igreja cresce, a igreja avança. Eles começam a pregarem na Ásia Menor. Eles vão ministrando, anunciando. Não é à toa que no Apocalipse, naquela região já tinha 7 igrejas. E tudo que nós entendemos é que essas 6 igrejas que tinham lá, fora de Éfeso, eram fruto dessa igreja, cheia do Espírito, que saiu pregando, anunciando o reino. Porque se tem coisa boa, é quando você está cheio do Espírito. Você é imparável, você é imbatível, ninguém te derruba, ninguém te para. Você quer compartilhar as maravilhas de Deus, você quer compartilhar aquilo que Deus está fazendo, e aquela igreja está assim, eles estão compartilhando mais. Chegou um tempo que eles se acostumaram com a presença do Espírito Santo, e esse é um problema. Quando você se acostuma tanto, cria tanta intimidade, que faz com que essa intimidade derrube a honra. Você sabia disso? Que existem pessoas com quem não podemos ter intimidade? Porque se tiver intimidade, a honra é desrespeitada. Existem pessoas que nós podemos nos relacionar com elas somente nas ruas, num comércio. Não podemos permitir que elas se aproximem, entrem no nosso carro, que elas tenham acesso à nossa casa, porque são pessoas que não sabem manter a honra com a proximidade. Essa igreja, eles tiveram contato com o Espírito, intimidade com o Espírito Santo, vida no Espírito, mas chegou uma hora que eles foram se distanciando do Espírito Santo. Eu começo a imaginar que chegou uma hora que eles começaram a concluir que já não era importante que o Espírito Santo conduzisse os cultos, já não era importante que o Espírito Santo desse o direcionamento na pregação. O Espírito Santo já não era mais convidado para as pregações. Iam pregar naquela igreja e abria-se talvez um rolo e começavam a falar, e o Espírito Santo foram esquecendo dele. Aquela igreja foi parando as atividades, e eles parou a tal ponto que eles caíram na sonolência espiritual. Eles foram parando a tal ponto que eles ficaram vazios do Espírito. Eles estavam mais cheios das coisas terrenas do que das coisas espirituais, a tal ponto que Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, não se encha só dos prazeres terrenos, não busque só as coisas dessa terra. Está na hora de vocês se encherem do sobrenatural, está na hora de vocês se encherem do Espírito Santo. Permita eu liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, nesse momento que nós estamos vivendo.
momento que antecede o arrebatamento da igreja. É lógico que a apostasia está vindo, as heresias estão vindo, o evangelho falso, as pregações mentirosas estão lotando templos, mas sempre foi em meio à apostasia e heresias que Deus levantou profetas e profetisas. Sempre foi em momentos onde tinha um bezerro de ouro para o povo adorar e tinha um profeta chamado Moisés. Sempre foi em tempos onde tinha um Baal sendo aclamado pelo povo e tinha um Elias para dizer que o Deus que manda continua sendo o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. E nesse cenário de suicídio, de corrupção e de problemas, Deus está te levantando cheio do Espírito Santo. O primeiro que acredita já dá um glória bem alto e bem forte para Jesus, o Espírito Santo. E eles foram se afastando tanto que eles ficaram vazios. Mas o verso que nós lemos, o verso de número 14, olha o que Paulo fala para aquela igreja: está na hora de vocês despertarem, porque vocês estão dormindo. Mas vocês não estão somente dormindo, vocês já passaram desse estágio, vocês estão mortos, vocês morreram espiritualmente. É o que mais nós encontramos nas igrejas, é crentes, como a Bíblia ensina em Apocalipse, com nome de que vive, porém estão mortos. Nós encontramos pastores mortos, pregadores mortos, cantores mortos, porteiros de igreja mortos, dizimistas mortos, ofertantes mortos. Eles morreram espiritualmente. Eles estão vivos por fora, mas por dentro, espiritualmente, eles estão mortos. Mas o Espírito de vida vem sobre nós. O vento de Deus que soprou no vale de ossos secos, aonde Ezequiel estava em visão, esse vento vai soprar na nação brasileira. Esse vento vai soprar no seu bairro. Esse vento vai soprar na sua vida. Posso liberar para quem crê? O vento vai colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. O vento de Deus vem para estabelecer direcionamento. Quem crê, já dá um glória do tamanho da fé que tem. O vento de Deus vai soprar. A igreja estava morta. A igreja não está bem. E Paulo, levanta-te dentre os mortos. Não fiquem assim, do jeito que vocês estão. Está na hora de vocês ter vida. Está na hora de vocês vibrarem. Está na hora de vocês terem a vida espiritual alicerçada, equilibrada. Pastor, e quais são os sinais da morte espiritual? Eu numerei aqui pelo menos 4 sinais. E vou falar sobre os 4 e já vou concluir. O primeiro sinal da morte espiritual. Porque enquanto eu estou falando de morte, você talvez está perguntando: pastor, será que eu estou vivo? Ou será que eu já morri também? Será que eu estou vivo no plano de Deus? Ou será que eu estou morto e eu não sei que estou morto? Ou será que eu estou morto e eu não percebi que eu já estou morto, que parece que tudo acabou? Alguns sinais, eles são determinantes e eles são esclarecedores para mostrar se você está vivo espiritualmente ou se de fato você já morreu espiritualmente. O primeiro sinal é a ausência de sentimento, porque o morto não sente coisa alguma. Morto não. O morto não tem sentimento. Quando você está morto espiritualmente, você vai perdendo, ou você já perdeu a capacidade de sentir. E sabe o que a Bíblia ensina? Em Filipenses capítulo 2, e o verso de número 5, o mesmo apóstolo que escreve para a igreja de Éfeso, ele escreve para a igreja de Filipe dizendo o seguinte: eu rogo que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Ou seja, se vocês nasceram de novo, se vocês têm vida com Deus, se vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, Paulo está deixando claro para a igreja em Filipenses: é necessário que os sentimentos que tem em você sejam os mesmos que há em Cristo. Que o amor que há em Cristo seja o amor que há em você. Que amor é esse? É o amor que alcança os
menos favorecidos. Que amor é esse? É o amor por aquele que não merece ser amado. Que amor é esse? É o amor que é estendido por quem já foi rejeitado. É os mesmos sentimentos. Que você tenha a ira, mas não a ira que o mundo tem, mas a ira que Cristo tinha. Pastor, e Cristo tinha ira do quê? Presta atenção na Bíblia e você vai entender. Quando ele entra no templo e ele está expulsando os cambistas, você consegue imaginar o quê? Um Jesus chorando e mandando os cambistas ir embora? Você consegue imaginar um Jesus sorrindo e dizendo: ó, cambada de cambistas, vai embora? Não, ele está irado. Que ira que é essa? É a ira contra tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus. Que você tenha ira quando vê drogados nas ruas, que você tenha ira desse sistema que escraviza as pessoas, que você tenha ira da corrupção, que quando você ouvir notícias de corrupção, isso te gere ira, eu tenho ira disso. Que quando você vê prostituição, você diga: eu tenho ira disso. Mas não é só dizer eu tenho ira, mas que essa ira te mova para fazer alguma coisa. Você dizer: Satanás, eu tenho tanta ira da prostituição que eu estou chegando aqui para pregar para essas prostitutas. Olha, eu estou com tanta ira dessa criminalidade que eu vou procurar esses jovens menores infratores, eu vou atrás de quem está usando drogas para dizer: Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus te salva, Jesus te transforma. Olha, eu tenho tanta ira da corrupção que eu estou ensinando contra a corrupção, eu estou postando contra a corrupção. Os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, é os mesmos, não são outros, não pode ser diferente. Você não vai sentir ódio, não, você não vai ter ressentimentos, você não vai ser consumido pelo desejo de vingança, você não vai sentir essa vontade de desistir dos planos de Deus. Os sentimentos que vão estar em você são os mesmos de Cristo, e quem olhar para você vai ver que reflete Cristo. Sabe que sentimento que você vai ter? É o da alegria da salvação, porque o salmista, quando ele errou, ele disse: Deus, torna a dar-me a alegria da salvação. Tem gente que já perdeu a alegria de servir a Cristo. Você lembra do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu tenho alegria nisso. Sabe por quê? Quem tem essa alegria é porque ainda está vivo espiritualmente. Eu preciso declarar sobre a tua vida: hoje é domingo, essa semana é semana da alegria da salvação. Na segunda-feira você vai proclamar a alegria da salvação, na terça-feira você vai celebrar, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Permita eu profetizar para você: é semana de santidade, é semana de intimidade, é semana de dizer lá no final: alegrei-me de novo quando me disseram: domingo tem culto, domingo tem santa ceia, tem escola bíblica dominical, domingo tem campanha, domingo tem reunião. Quem crê que a alegria que foi perdida vai voltar, dá um glória com alegria, dá um glória com prazer. Toca em alguém que está ao seu lado e diga: os sentimentos de Cristo, eles estão tomando conta da sua vida agora. É os mesmos sentimentos, e às vezes você já não tem mais esse sentimento. Mas permita-me mostrar o segundo sinal que mostra que alguém morreu espiritualmente. O primeiro sinal é a ausência de sentimentos, a ausência de emoções primárias, emoções secundárias, também faz parte do contexto. Segundo, é a ausência da fome e da sede de Deus. E tem pessoas que não têm fome e não têm sede de Deus. Pastor, o que é a fome e a sede de Deus? É igualzinho quando você tem fome de comer comida. Não te dá uma moleza? Não te dá uma fraqueza? Existem pessoas que, quando estão com fome, elas ficam mal-humoradas, perturbadas. Elas brigam, elas xingam. Existem pessoas que, se passar do horário do almoço, meio-dia tem que almoçar. Se for almoçar às 13 horas, já almoça irado, indignado. Isso já é o suficiente para tirar a paz, para tirar a alegria. Existem pessoas que têm tanta fome que não conseguem nem dormir sem comer.
do lado da cama tem alguma coisa para ir comendo, e às vezes come até dormindo. E quando sonham, sonham que estão comendo, de tanta fome que tem. Mas é a fome física. Está na hora de você ter fome do pão da vida que desce do céu. Está na hora de você ter sede da água da vida, como disse o profeta Amós, dizendo que vem dias em que as pessoas terão fome, terão sede, mas não é fome de pão natural e nem sede de água natural, mas é fome e sede da presença de Deus. Você vai ter tanta fome de Deus quando você estiver vivo em Deus. Se você está morto, você não sente, mas quando você está vivo, você tem tanta fome de Deus que você se sente mal quando não ora. Quando você está vivo espiritualmente, você tem tanta fome de Deus que você fica perturbado quando você passa o dia e não canta para Jesus. Você tem tanta fome de Deus que você vai se sentindo estranho quando você percebe que não leu a Bíblia durante a semana. Aquilo te incomoda, dá um peso na consciência, alguma coisa está faltando. Você vai ter tanta fome de Deus que quando você não jejuar, você vai ficar, eu estou irreconhecível, não sei o que está acontecendo comigo. Sabe o que é? É fome de Deus, fome de Deus. Você vai ter tanta fome de Deus que quando você não evangelizar, você vai dizer, como eu estou fazendo isso? Estou passando a minha semana sem evangelizar, sem pregar para alguém. Você vai ter tanta fome de Deus, tanta fome, que aonde você perceber que Deus está se manifestando, é para lá que você vai. Se você perceber que os irmãos estão orando em uma casa, você é para cá que eu vou, eu tenho fome desse negócio. Quando você percebe que estão orando no monte, eu tenho fome dessa oração. Está tendo um seminário bíblico, eu tenho fome desse conhecimento. Eu preciso profetizar para alguém que está me ouvindo e acreditando. Deus vai fazer algo grande, a fome pela presença dele vai voltar. Só quem tem fome e sede de Deus, levante a mão e glorifica como quem é faminto, glorifica como quem corre em busca da presença, da presença, da presença. Eu não estou falando sobre fome de milagre e nem de portas abertas, é muito bom. Eu estou falando sobre fome da intimidade, da glória do Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar glória por 30 segundos? Oricante baruze de camaia. Recebe de Deus o que está sendo profetizado. Essa semana você não vai passar um dia sem sentir fome de Deus. Você vai ter que ler Bíblia todo dia, vai orar todo dia, vai consagrar, vai jejuar, vai ter vida com Deus, vai ter meditação. E se alguém perguntar o que está acontecendo, você é fanático? Não, não sou fanático. Eu sou faminto pela glória, eu sou faminto pela presença. Ela me alimenta, ela me sustenta, ela me traz prazer. Mais quando você está morto espiritualmente, você tem fome de tudo, menos de Deus, menos da sua glória, menos da sua presença. Você tem fome de dizer, faz tempo que eu não assisto uma série, faz tempo que eu não vou ao cinema, faz tempo que eu não faço uma viagem. Mas você não pode dizer, faz tempo que eu não paro para ler a Bíblia em intimidade com Deus. Faz tempo que eu não paro para colocar os joelhos no chão e passar algumas horas com Deus. Era o mês de novembro do ano passado. E no final do mês me deu uma agonia tão grande, mas uma fome de Deus tão grande, uma fome, uma sede, que eu alterei algumas agendas. E eu peguei um hotel aqui no interior de São Paulo. E eu me tranquei por 4 dias. 4 dias sem comer, sem beber. E 4 dias desligado do telefone. Só ligava o telefone por volta das 23 horas. E 4 dias, o que é que eu tinha? Fome, sede de Deus. Se você ainda não sentiu essa fome, ou nunca sentiu, talvez durante toda a sua vida você esteve morto, pensando que estava vivo. Mas todos que estão vivos em Deus carregam consigo essa fome. Eles querem mais de Deus. Quem consegue erguer uma mão ao céu e glorificar a Jesus por 30 segundos?
e dizer a Ele que tem fome da sua presença. Diga a Ele: eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mais de Ti. Quem quer mais intimidade com Deus? Quem quer mais da glória? Quem quer fome. Você vai entrar no banheiro do emprego para orar. Você vai parar o carro na rua para orar. Você vai sentir tanta fome de Deus, que algumas vezes você vai estar vindo para casa, vai ter vontade de parar, descer, entrar naquela igreja para orar um pouco. O que é isso? É a fome, é um avivamento extraordinário que está vindo sobre a tua vida. Quem pode dar um glória bem alto para Jesus, desce glória, porque vai ter fome. Terceiro sinal que mostra a morte espiritual, qual é? A ausência de movimento. Não se move mais. Quando você está literalmente parado no mundo espiritual, não tem mais movimento. Não existe mais o movimento do evangelismo. Não existe mais o movimento da consagração. No final de semana tem todos os movimentos rotineiros. Cada final de semana tem um movimento. É o movimento de almoçar na casa do fulano. É o movimento de participar do passeio com Beltrano. É o movimento de encontrar namorada. É o movimento de encontrar noiva. É o movimento de ir ao shopping. É o movimento de ir na casa da sogra. Mas não se fala mais do movimento dos joelhos que se dobram, do movimento do rosto que vai até o pó, clamando por misericórdia. Quando isso acontece, a falta de movimento espiritual, isso significa que você está morto. É quando você se torna alguém que não pode mais ser corrigido, porque você perdeu a resiliência, você perdeu a flexibilidade. Pastor, mas o que é isso? É exatamente porque você está morto espiritualmente. Quando você é corrigido, te incomoda. Se o pastor liberar uma pregação, tudo bem, mas se o pastor liberar um sermão, porque qual é a diferença da pregação para o sermão? A pregação é a proclamação, e o sermão é uma admoestação em tom severo. Se o pastor cobrar o horário no culto, te incomoda. Se o pastor cobrar santificação, se o pastor cobrar vida com Deus, leitura bíblica, oração, você fica perturbado. Do quê? É exatamente o que acontece com o morto. Ele tem a rigidez cadavérica. É só você tocar no morto e ver, ele é rígido. E dependendo do movimento que precisar fazer com o corpo que está morto, quem está movimentando quebra, tem que quebrar, porque não se move. Perdeu todo o movimento, as mãos não se levantam mais para adorar, a boca não se abre mais para glorificar. Eu conheço igrejas que as pessoas estão literalmente mortas, e elas dizem: não, é que aqui nós não glorificamos, aqui nós não levantamos as mãos. Os mesmos que gritam gol para o time de futebol, os mesmos que quando o Brasil faz um gol, eles tomam as ruas e fazem a maior bagunça. E quando estão no ambiente ouvindo que Jesus venceu, eles não têm movimento algum, mortos espiritualmente, morreram. Eles não se movem a hospitais, eles não se movem aonde as pessoas estão. Eles estão, como Paulo disse: levanta-te dentre os mortos. Olha onde vocês estão no meio dos mortos. Levanta daí, igreja, sai daí, igreja, se move, igreja, faça alguma coisa, igreja, porque quando a igreja se move na terra, é simultâneo, o céu também se move. Quando a igreja se move, anjos também se movem. Quando a igreja se move, demônios também se movem, porque eles têm que partir em retirada, eles têm que ir embora. Quando a igreja se move, espíritos de enfermidade se movem também. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Essa semana é semana de movimento. Vai ter movimento na terra, vai ter movimento no céu. Esse demônio vai cair por terra, porque vai ter um movimento de oração, vai ter movimento de leitura bíblica, vai ter movimento de santificação. Eu posso continuar profetizando? Essa legião que está pairando sobre o teu emprego vai ter que se mover em retirada. Por quê? Porque você está debaixo do mover sobrenatural de Deus. E recebe aí, se estava morto, o espírito de vida entra em você. Quem pode receber? Quem pode?
Quem pode o espírito de vida. Pastor, então, quer dizer que os sinais da morte espiritual são exatamente, primeiro, ausência de sentimentos, ausência de fome e sede de Deus. Terceiro, ausência de movimento. E o quarto, ausência de serviço. Pastor, quem está morto? O obreiro que só tem título. O diácono que só tem título. Quem está morto? Pastores. Algumas igrejas, eles se assentam no púlpito, os defuntos estão no púlpito, e eles não fazem nada. Eles não produzem nada. Eles se assentam quietinhos e ficam lá olhando o culto. E quando olham, alguns nem cantam, as mãos não levantam, eles não visitam quem precisa, eles não oram por ninguém. Ausência de serviço. Estão mortos espiritualmente. Por que estão mortos espiritualmente? Porque no mundo espiritual todos trabalham. Já começa por Deus, que ele nem dorme, nem cochila. E a Bíblia diz em Isaías 64, o verso 4, que ele é um Deus que trabalha. E creia, ele está trabalhando nesse domingo. Eita, levantou a mão para dar glória, recebe. O trabalho dele é bem feito. É por isso que Paulo disse, tendo por certo que aquele que começou em vós a boa obra, o que é que ele faz? Ele aperfeiçoa, ou seja, ele termina a obra. Recebe em nome de Jesus, porque a obra que ele começou na tua família, a obra que ele começou na tua casa, a obra que ele começou em você, a obra que ele começou na tua vida sentimental, a obra que ele começou na sua vida espiritual, ela não vai ficar pela metade, ele vai terminar essa obra. E quem crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus trabalha, mas existem pessoas que não querem trabalhar. E há uma frase muito bela sobre isso, que diz que quem não serve, não serve. Pastor, como é isso? Quem não é um servo, não serve, não tem utilidade. É só você prestar atenção na Bíblia, e você vai ver que Deus sempre levantou homens e mulheres. Aonde, pastor? Nas igrejas? Nunca foi o melhor lugar de Deus levantar as pessoas. Leia os evangelhos e você vai perceber que não foi no templo que Jesus encontrou os seus discípulos. Não foi. Pastor, aonde Jesus levantou essas pessoas? Exatamente, nos ambientes de trabalho. Não só Jesus, o próprio Deus. É só você prestar atenção na Bíblia. Aonde foi que Deus encontrou Moisés? Apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele estava trabalhando e Deus de olho nele. E Deus dizendo, é nesses ambientes que eu levanto homens. E algumas pessoas podem até pensar, não, Moisés estava diante do altar sacrificando e Deus o levantou. Não, Moisés estava trabalhando e Deus o chamou. É por isso que no ambiente de trabalho, você tem que redobrar sua vigilância. É por isso que no ambiente de trabalho, você não pode ficar separando as coisas. Não, aqui é o meu trabalho, aqui não é espiritual. No ambiente de trabalho é onde você mais tem que ter espiritualidade. É nesse ambiente onde você tem que orar. É desse ambiente que vem os recursos que você precisa. E não só você, o reino de Deus. Ele conta com esses recursos que você traz para ofertar, para dizimar, para dar esmolas, para ajudar as pessoas, fazer oferta missionária. De onde vem o dinheiro? É do ambiente de trabalho. E às vezes você não leva a sério o ambiente de trabalho. Foi no ambiente de trabalho que Deus enviou um anjo e disse, vá lá onde o Gideão está trabalhando. Ele está malhando trigo no lagar, ele está trabalhando no lugar errado, mas vá lá e chama ele e diga que ele é valente, porque o trabalhador é valente, não é no ambiente da preguiça. Você não vai encontrar Deus levantando homens ao longo da Bíblia que estavam em uma rede, dormindo e cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Levando a palavra com amor e tomando a coquinha, água de coco. Não é nesses ambientes. Você não vai encontrar Deus levantando homens no ambiente da beira da praia, está lá pulando. Não, quando Jesus chegou na beira da praia para chamar os seus homens, ele chamou homens que havia trabalhado a noite inteira, mesmo sem ter pegado nada, eles estavam trabalhando. Jesus, é vocês que eu quero quem está trabalhando, para eu envolver mais ainda no meu trabalho. Eu quero quem está ocupado.
ocupado. E às vezes você está trabalhando, mas é para o diabo. Às vezes você está trabalhando, mas é contra a igreja. Às vezes você está trabalhando, mas é contra o reino de Deus. E às vezes você não está trabalhando é coisa nenhuma. Nada você está fazendo para fazer com que o reino de Deus alcance as metas. Qual é a meta? É pregar o evangelho a toda criatura. Qual é a nossa meta? É fazer com que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado. Pastor, porque eu não estou trabalhando? É porque você está morto. É por isso que você não tem mais sentimentos. É por isso que você não tem fome nem sede de Deus. É por isso que você não tem mais movimento. É por isso que você não trabalha mais. Se te chamar para trabalhar, você tem uma desculpa para dar. Você não trabalha. Pastor, porque está morto. Mas escute, porque eu encerro agora. O reino de Deus não é igual ao reino humano. O reino de Deus não é igual à República Federativa do Brasil, com 26 estados e um distrito federal. O reino de Deus não é assim. Aqui no Brasil, quando alguém morre, nós enterramos. Mas no reino de Deus, quando alguém morre, Deus ressuscita. Deus levanta de novo. E eu estou profetizando para quem crê. Essa é a semana da ressurreição. O vento da ressurreição está soprando. Então glorifica, porque você vai ter os sentimentos de Cristo. Glorifica, porque você vai ter sede e fome de Deus novamente. Glorifica, porque vai ter um movimento de Deus na tua casa e na tua vida. Glorifica, porque você vai trabalhar por amor ao evangelho e glorificando a Deus. Com a mão levantada, recebe poder de Deus agora. Aonde tem alguém com a mão levantada e a boca aberta, abre a tua boca e começa a glorificar. Eu não te ouço glorificando. O espírito de vida está entrando em você agora. Não vai sair ninguém caído desse culto. Não vai sair ninguém cabisbaixo. Não vai sair daqui ninguém desanimado, porque Deus está te animando. Deus está te dando vida. A alegria de Deus está vindo sobre a tua casa. Prepare para ganhar almas essa semana. Prepare para expulsar demônios essa semana. Prepare para ser um instrumento de cura na vida de alguém. Prepare para ser uma boca profética no ambiente que você trabalha. Sabe por quê? O espírito de vida está em você. Está em você. O Deus que faz ossos virarem soldados, Ele está nessa casa para dizer: eu te levanto de novo, eu te levanto de novo, eu te encho de novo, eu te renovo, eu te restauro. Tem alguém que me ouve e pode glorificar a Deus aqui?